Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que eu inicio esta transmissão para podermos refletir sobre os direitos indígenas e vermos se eles realmente são eficazes no nosso país. Também veremos algumas manifestações para podermos ver como eles batalham para manter os seus direitos e seu livre-arbítrio dentro da nossa comunidade brasileira. Também podemos ver que apenas nesse século os indígenas em si tiveram vozes para falar sobre a sua própria cultura, sobre a sua própria história, até porque antigamente, antes do século XXI, eram apenas homens brancos ou até homens pardos ou mestiços, mas mesmo assim embranquecidos pela sociedade, civilizados, digamos assim, explicando e defendendo a cultura indígena, porque se sentiam comovidos pela história dos indígenas. Então, hoje veremos quando os indígenas começaram a ter voz de fala no nosso país. Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros.
A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência, e outras 116 seguem em estudos de identificação. As palavras não vieram de terno e gravata, nem numa voz masculina ainda tão comum nessas cúpulas. Uma jovem de 24 anos, estudante de Direito, ambientalista, da etnia Paeté Suruí, saiu de Rondônia para ocupar o lugar de honra no auditório principal da COP26. Ela se ergueu e falou a uma centena de lideranças que têm o poder de mudar o rumo do planeta. Meu nome é Chai Suruí. Eu tenho só 24, mas meu povo vive há pelo menos 6.000 anos na floresta amazônica. Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. No rosto, a pintura típica da nação Paeté Suruí emoldurava o sorriso e o brilho nos olhos. Na cabeça, o adorno próprio de quem lidera porque sabe onde vai. No corpo, as cores de destinos entrelaçados dos povos próximos e distantes. O mundo silenciou para ouvir. Não é 2030 ou 2050, é agora. Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta, Ariuru Euauau, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Por isso, devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo. Além de lembrar o amigo de quem o corpo sem vida foi encontrado à beira da estrada, perto da moto, num caso que 1 ano e meio depois ainda não foi esclarecido pela polícia de Roraima, Chai Suruí cita o ambientalista Ailton Krenak e seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A tradição indígena que resiste à morte e pensa o futuro acredita que é possível mudar o jeito branco de ser. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que a nossa utopia seja um futuro na Terra. Ao canal de imprensa da ONU, Chai Suruí diz o que não precisa de tradução e deveria ser o discurso oficial de um país com o tamanho da responsabilidade ambiental que temos. A minha mensagem é exatamente que nunca alcançaremos justiça climática sem justiça social para os povos indígenas que estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Os jovens como eu, os povos indígenas, querem justiça, justiça climática, justiça social, né? Querem a proteção dos nossos territórios, né? Porque hoje a Amazônia ela deveria estar no centro da discussão, porque sem a Amazônia não tem planeta. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa. Mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar. Tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar a atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo de humano nesse país.
E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação, que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. O senhor foi testemunha. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. como meio de reforçar um pacto uma vez feita, Litanqui